Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é mais uma terça de crescimento. Que bom que você está aqui comigo. Hoje estamos num formato diferente, estamos ao vivo aqui na realidade, estamos no YouTube. Já deu aí o horário que estava agendado, 8 horas em ponto, começamos. Você está comigo, eu estou contigo, e também você pode participar comentando aqui abaixo, seja agora ao vivo ou depois assistindo essa gravação. Você é meu convidado a estar participando. Isso é uma experiência nova que nós estamos fazendo. O link ficou disponível para vocês, vai estar disponível ainda para você assistir, reassistir e encaminhar para as pessoas, dizendo: olha, a Terça de Crescimento foi no YouTube da Seara Porto Alegre e você não pode perder, assiste lá. E hoje nós vamos falar sobre sermos semelhantes a Cristo. Mas como sempre, eu vou dar aqueles minutinhos para todo mundo chegar aqui. E você que está aqui comigo, você pode encaminhar para o pessoal. Aqui também tem o botãozinho do compartilhar aqui embaixo. Você pode compartilhar pelo WhatsApp. Isso mesmo, compartilha pelo WhatsApp e depois volta para cá. Ele sai rapidinho, você envia para os contatos no WhatsApp e depois retorna para cá. Então, eu vou dar um minuto para você fazer isso, apertar aqui abaixo no botão compartilhar, que está aqui embaixo, e você vai então lá compartilhar pelo WhatsApp, vai mandar para o pessoal aí da sua célula, da igreja e para mais pessoas também que você quiser compartilhar, tá ok? Isso não importa se você está assistindo agora, na terça-feira, dia 31, às 20 horas, ou se você está assistindo depois essa gravação, em outro momento, em outro instante, você também pode fazer isso. Beleza? Eu estou aqui no cantinho, você provavelmente está me vendo, estou aqui nessa bolinha redonda aqui, ó, e você me assistindo aí vai também compartilhando e vendo a minha tela, aquilo que eu estou compartilhando com você aqui. Lembrando que do dia 1º ao dia 7, sempre, dia 1º ao dia 7, nós temos um período de jejum mais intenso na Seara Porto Alegre. Então, amanhã, dia 1º de setembro de 2021, nós começamos, mais uma vez, você jejue conforme a sua disponibilidade, mas nós vamos estar num período de consagração, de intercessão, de oração, e você é meu convidado a estar comigo nesse tempo de jejum, de oração, pela sua vida, pela nossa vida, pela vida da nossa igreja e pela nossa cidade, e também, já que dia 7 de setembro é um feriado nacional, pela nossa nação, nós vamos estar jejuando e orando nesses dias. Então, convido você, convoco você a estar comigo. Nós queremos criar esse hábito na igreja de todos os primeiros 7 dias de cada mês ser um período de consagração coletivo que nós fazemos como igreja. Então, motivo você a estar em oração, em consagração, em jejum, juntamente comigo nesse tempo. Nós estamos hoje encerrando o mês de agosto, 31 de agosto, como eu falei, e encerrando essa série de mensagens que nós conversamos tanto nos cultos de domingo, quanto aqui nas terças de crescimento, quanto também nas células. Nós falamos sobre crescimento, falamos sobre a nossa vida, aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós falamos sobre quem eu sou, quem você é em Cristo Jesus, e nós vimos várias coisas. E hoje nós vamos estudar ainda aquele capítulo que nós estudamos, capítulo 8 de Romanos, e vamos ver que nós fomos feitos semelhantes a Cristo, e por sermos semelhantes a Cristo, nós temos que usar Ele como nosso espelho e viver como Ele viveu aqui em terra e seguir Ele passo a passo. Mas antes de começar essa mensagem, eu quero orar com você, juntos, eu e você, estarmos orando e vamos ter um tempo, eu tenho certeza, muito especial, eu e você juntos aqui nessa terça de crescimento, através dessa transmissão. Então, feche seus olhos e vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Pai, toda terça é um tempo de aprendizado para nós na Seara Porto Alegre. Nós, Pai, nos reunimos nas terças de forma online, mas nos reunimos como igreja, tanto online quanto presencialmente ao longo da semana, nos grupos de discipulado, na célula, no culto de celebração, no domingo, e nós vemos a sua boa mão sobre as nossas vidas. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude nessa noite, nesse tempo. Eu peço sobre a minha vida, sobre a vida desse meu amigo, minha amiga que está aqui comigo, assistindo, Pai, a terça de crescimento, participando da terça de crescimento, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e graça, de revelação da palavra, para que nós possamos compreender e viver nas nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amigo, amém, minha amiga. Então, semelhantes a Cristo é o tema desta noite, e o texto que nós queremos ler é este aqui, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós falamos então ao longo desse mês sobre quem nós somos em Jesus. Somos amados, perdoados, somos transformados, somos livres através de Cristo, e em Cristo somos chamados de filhos de Deus. Ele era o primogênito e passou a ser o unigênito. Agora, nós somos a imagem dele. E o ser a imagem dele, ser conforme ele, é ser semelhante a ele. Não é simplesmente um estado que a gente não consegue ver ou tocar, mas é algo real e tem que se tornar visível através da nossa vida. O projeto de Deus é que todos os cristãos sejam semelhantes a Cristo Jesus. Esse é o projeto de Deus. Então, eu sou em Cristo tudo isso. Mas eu sou em Cristo tudo isso porque o projeto de Deus é que eu fosse semelhante a Cristo. E nós precisamos entender que, ao sermos semelhantes a Cristo, nós estamos realizando o projeto de Deus. Eu estou olhando aqui para o lado, você vai ver de vez em quando, mas é por causa do meu esboço que está aqui. Okay? Aqui na tela estão os textos, os pontos, mas o meu esbocinho está aqui para a gente seguir na instrução, no ensino, e você ir pegando e captando aí cada ponto daquilo que nós temos para compartilhar nesse tempo. Sermos feitos conforme a imagem de Cristo é um processo. Lógico que nós não vamos ser igual à imagem de Cristo física. Não está querendo dizer de estilo físico, até porque ninguém sabe os detalhes da aparência física de Jesus. Nós vamos ver depois Cristo, mas já de uma forma glorificada, não daquilo que ele esteve aqui em terra como homem, mas o fato de ele ser o único Filho de Deus, ele foi criado por Deus. E quando nós fomos aceitos por Deus como filhos de Deus através de Cristo, quer dizer que nós adquirimos de uma forma espiritual o DNA de Deus, a genética divina que estava em Cristo. Então, o ser em Cristo, o estar em Cristo, o pertencer a Cristo, o descobrir quem eu sou em Cristo e através de Cristo, revela que eu tenho a genética divina na minha vida, se a gente pode dizer assim. E quando nós nos deparamos com a natureza de Deus, com a essência de Deus, nós nos deparamos também com a nossa natureza terrena. E a gente vê que há um conflito entre as duas, entre essas duas naturezas. Mas quando nós cremos em Jesus, diz que a natureza do Espírito começa a habitar em nós. E a natureza do Espírito tem que governar a nossa vida, para que dessa forma, como novas pessoas, novas criaturas, o apóstolo Paulo chama de novas criaturas, nós possamos glorificar a Deus. Como nós glorificamos a Deus? Sendo semelhantes
a Cristo. Esse é o padrão de Deus para mim e para você. O padrão de Deus para a nossa vida é sermos semelhantes a Cristo, semelhantes no amor, semelhantes na dependência, semelhantes na humildade, semelhantes na disposição em servir, semelhantes a se doar, semelhantes em poder, semelhantes em obras, semelhantes. E Jesus tem muitas qualidades. A única forma de sermos como Cristo é sermos cheios do Espírito Santo. E isso nós falamos no último domingo. Se você não viu, não esteve presente na nossa reunião do domingo, ela está disponível no Instagram da Seara Porto Alegre, onde nós falamos que nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para desenvolvermos as obras de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito. E quando ele fala do fruto do Espírito, ele coloca lá que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso são características de Cristo. E por que a obra do Espírito em nossa vida produz esse fruto? Porque Deus deseja que nós sejamos parecidos, semelhantes, iguais a Cristo. Então, quando o Espírito está em nós, ele não somente testifica que nós somos filhos de Deus, mas ele nos faz produzir o fruto. E o fruto é que nós estamos ligados na videira que é Cristo, e por isso nós produzimos essas coisas em nossa vida. E a única forma é termos uma vida dominada, governada, dirigida pelo Espírito Santo. Agora, a grande questão é que os cristãos tentam viver a sua vida sem ser governados pelo Espírito. E quando nós fazemos dessa forma, nós ficamos aquém do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós pensamos que Deus nos pede para amar, para servir, para ser humilde, para ser benigno, bondoso, manso, nós não precisamos pensar e ver isso como algo que nós temos que fazer, mas algo que nós fazemos porque temos que fazer. Porque existe o grande porquê das coisas. E a Bíblia revela, discerne e mostra todos os porquês. Ah, você tem que amar. Ah, mas por que eu tenho que amar? Ah, tem que amar porque tem que amar. Não, não é isso. Ah, você tem que ser manso. Mas por que eu tenho que ser manso? Ah, porque tem que ser manso. Não, tem um porquê maior. E o porquê maior é que, ao amar, eu sou semelhante a Cristo. Ao ser manso, eu sou semelhante a Cristo. Ao ser alegre, eu sou semelhante a Cristo. Quando eu sou semelhante a Cristo, quer dizer que eu tenho a mesma natureza que Ele. E se eu tenho a mesma natureza que Ele, quer dizer então que nós somos filhos do mesmo Pai. Eu tenho que amar porque quando eu amo, eu revelo quem é meu Pai. Eu tenho que ser manso porque quando eu sou manso, eu revelo quem é meu Pai. Eu tenho que ser alegre porque eu revelo quem é meu Pai quando eu sou alegre. Você consegue entender isso? Continuando. Amar como Cristo amou. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como Cristo procedeu, como Cristo fez. Fala lá em Mateus 9:36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Nós precisamos entender que Cristo amou as pessoas. E eu quero falar uma coisa para você aqui. Aqui Jesus amou aqueles que estavam caminhando com eles. Mas grande parte dessas pessoas, a multidão, ela não estava seguindo a Jesus porque reconhecia Jesus. Seguia por curiosidade, por coisas curiosas que aconteciam, seguiam porque queriam ter algo, seguiam porque o movimento era bonito, era grande, então elas queriam fazer parte do movimento.
E quando Cristo olha para aquelas multidões que estavam até seguindo ele se entristece porque ele vê aquelas pessoas como se não tivessem pastor. Exaustas, aflitas, cansadas, sobrecarregadas. Mesmo que elas estavam seguindo a Cristo, Cristo sabia que o coração delas não estava com ele. E mesmo assim, ele amava elas. Mesmo assim, ele amou as pessoas. E a gente vê o amor de Jesus sendo manifestado, dando chance para as pessoas, reconhecendo, favorecendo, ajudando, perdoando, dando mais uma chance. E nós vemos tudo isso, não em situações fáceis, mas muitas vezes em situações difíceis. Ele demonstrando o amor dele. O amor dele. Nós precisamos entender o amor dele. E ele nos ama até o fim. É isso que as Escrituras deixam muito claro, que Cristo nos ama até o fim. Então, nós precisamos, se somos semelhantes a Cristo, amar como Cristo amou. Precisamos também obedecer como Cristo obedeceu. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós podemos ver aqui duas coisas: a humildade de Jesus, sendo Deus, ele vem e desce como homem. Ele era ilimitado e vem e desce à terra como um ser limitado. Mesmo que ele fluía em todo o poder e graça divina, tinha coisas que ele não conseguia fazer, como ele fazia antes de vir como homem à terra. E ele fica limitado isso, e ele passa por uma dor, por algo que ele nunca tinha passado, que era a dor da morte. Mas ele foi humilde. Humilde ao ponto de ser criado por um pai e uma mãe. Humilde ao ponto de passar dificuldades. Humilde ao ponto de ter que fugir para um outro lugar. Por não ter tudo que tinha, porque ele era e é e sempre será o dono do universo. Ser difamado, ser maltratado, ser traído, ser condenado. Pensa, ele nunca precisava passar por isso, mas ele colocou-se numa situação de humilhação por causa da humildade do coração dele. Humildade essa que foi movida pelo amor, aquilo que a gente falou antes. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que obedecer como Cristo obedeceu, e para obedecer como Cristo obedeceu, nós precisamos ser humildes. Ser semelhantes a Cristo é sermos humildes para obedecer como Cristo. É aceitar com humildade os processos necessários. É aceitar com humildade as coisas que acontecem na nossa vida. É aceitar com humildade o processo que nós vivemos na vida diária, no propósito de Deus, para que a gente cumpra aquilo que é o nosso dever.
Que nós venhamos buscar a Deus, amar a Deus até que nada mais importe. E obedecer a Deus até que nada mais importe. Continuando. Nós precisamos, ao ser semelhantes como Jesus, orar como Cristo. Jesus orava de madrugada, levantando-se alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Nós vemos Jesus orando em vários momentos. Mas um dos momentos que ele tirava para orar era de madrugada. Por quê? Porque ele sempre estava em volta de muita gente. Então ele ia dormir, quando todo mundo dormia, pegava no sono, ele levantava. Ele levantava e ia orar. A alta madrugada aqui é perto da meia-noite, em torno da meia-noite. É porque a noite, na cultura judaica, começava ali pelas 19 horas. E aí tinha as vigílias da noite. E tinha as vigílias da madrugada. Então, provavelmente, ele orava nesse horário da meia-noite, da primeira vigília da madrugada. Porque tem a vigília da noite e a vigília da madrugada. Mas isso a gente pode conversar em outro momento. E ele orava esse momento. Por quê? Porque, primeiro, era um momento de mais tranquilidade que ele tinha, porque ele estava sempre envolto de muitas pessoas. Segundo, era um momento de devoção dele, onde ele estava abrindo mão de uma parte do descanso dele para estar na presença de Deus. Para estar na presença de Deus. E também, nós vemos que, algumas vezes, ele passava a noite. Naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando. Desculpa. E passou a noite toda orando. E passou a noite toda orando. Fazia vigília pessoal. Jesus fazia vigílias pessoais. Vamos fazer um desafio entre nós aqui? Vamos fazer um desafio nesse propósito de jejum e oração que nós vamos ter. Eu quero desafiar você a fazer um dia uma vigília pessoal. Como assim uma vigília pessoal? Você pegar o horário que você sempre dorme, em vez de dormir, começar a orar. Ler a palavra, cantar, adorar, se conectar com Deus, passar um tempo com Ele. E orar até mais ou menos perto do horário que você acorda sempre. Ah, pastor, não sei se eu aguento. Aguenta. Faz isso no final de semana, de sábado para domingo, se você trabalha no sábado. Se não trabalha, faz de sexta para sábado. Dorme depois de manhã, não fica sem dormir. Mas isso é como um jejum. Eu estou me privando. O jejum é eu me privo da comida. A vigília é eu me privo do sono. Você come depois que encerra o jejum. Você dorme depois que encerra a vigília. Mas você vai perceber, se você e eu fizermos isso constantemente, a diferença que isso vai dar na nossa vida de fé. A diferença. Desafio você e depois eu quero que você me conte como é que foi. Eu quero que você me conte como é que foi essa vigília. Próximo passo. Semelhantes a Cristo, servem como Cristo.
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, a sua vida, em resgate por muitos. E depois aqui o texto do lava-pés. Jesus lavando os pés dos discípulos. Nós precisamos entender que amar como Cristo, obedecer como Cristo e estar conectado a Deus através de Cristo vai nos fazer servir de todo o coração e compreender quem nós somos. Ah, mas pastor, se eu servir, as pessoas vão pisar em cima de mim, vão abusar de mim. Isso é problema delas. Elas vão prestar conta para Deus. Não perca o favor, a bênção, o galardão da parte de Deus pensando na maldade das pessoas. Se fosse por fazer ou deixar de fazer alguma coisa por causa da maldade das pessoas, ninguém faria nada nesse mundo, porque o ser humano é maldoso. Mas nós não fazemos ou deixamos de fazer por causa da maldade das pessoas. Nós fazemos por causa da bondade de Cristo na nossa vida. Nós servimos porque estamos ligados a Ele. E Ele é um exemplo de serviço. Porque só serve quem tem um coração que ama, um coração humilde e um coração obediente. O que nós vemos é pessoas e mais pessoas que dizem ser filhas de Deus, que dizem ser discípulos de Jesus, mas não têm uma ação prática de serviço. Na realidade, elas só querem servir. Elas vão na igreja. E eu não falo só da Seara Porto Alegre, infelizmente isso é uma cultura em todas as igrejas do mundo. Vão na igreja, os irmãos têm que servir ela. Vão na igreja, o pastor tem que servir ela. Ela se comporta como o rei, tem o rei na barriga. Enquanto que o rei, o verdadeiro rei, sempre teve amor e humildade no coração para servir. Sirva as pessoas. Ah, mas as pessoas abusam de mim quando eu sirvo. Sirva. Sirva as pessoas. A recompensa vem. A recompensa vem. Deus é justo, Deus é fiel. Isso não quer dizer que a gente está torcendo que Ele traga o mal sobre a vida dos outros. Isso está querendo dizer que nós estamos crendo que Ele vai trazer a bênção sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida quando nós servimos. E quando nós servimos, nós desenvolvemos a prática da humildade. E a prática da humildade nos ajuda mentalmente, espiritualmente, emocionalmente a não pensar de nós aquilo que nós não somos. Nos ajuda a ver quem realmente nós somos. E quando nós vemos quem nós somos, nós percebemos o quanto nós precisamos dele. E quando fazemos isso, nós não cometemos tantos erros. Por quê? A maioria dos nossos erros são cometidos por causa do orgulho e do egoísmo. Um coração humilde, disposto a obedecer e a servir, ele se blinda para esses erros. Ele se blinda. Não tem outra explicação. Servir como Cristo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus sempre foi um servo. Sempre. Se a gente para analisar profundamente os evangelhos, a gente vai ver que cada milagre foi uma forma de Jesus servir. O primeiro milagre de Jesus foi um serviço que ele fez. Faltou a bebida, ele foi lá e fez a bebida. Ele serviu aquele casal, ele serviu aquela família. Ele serviu a todos que estavam naquele lugar.
A multiplicação dos pães, ele serviu. As curas, ele servia as pessoas. E o próprio Jesus tinha ingratidão quando ele cura os 10 leprosos, só um volta para agradecer. Ele teve a ingratidão de 9 só naquele milagre, fora os outros. E mesmo assim ele continuou servindo. Quando ele foi praticar a maior obra de serviço do universo, que é morrer por nós, as pessoas abandonaram ele. E o que ele fez? Continuou servindo. Porque todo serviço tem um propósito. Glorificar a Deus é o primeiro, exaltar a Cristo e tornar realidade o reino de Deus na face da terra. Todo serviço tem isso. Esses 3 principais propósitos. E nós precisamos aprender. E Jesus serviu para ensinar lições. Quando nós servimos, nós aprendemos lições. Falam que a melhor forma de ensinar é ensinando. A melhor forma de aprender sobre o reino de Deus é servindo. Toda teoria, toda teologia, quando ela não está casada com o serviço cristão, com a essência de Cristo, na prática, ela é apenas uma vã filosofia. Ela é apenas uma vã filosofia. Por quê? Porque toda teologia, todo o estudo da palavra, o estudo de Cristo, tudo aponta para Cristo e nós apontamos para Cristo através do nosso serviço, seja o serviço de pregar, o serviço de evangelizar, discipular, de cuidar do necessitado, de ajudar o pobre, de ajudar os irmãos da família da fé, de cuidar das pessoas, de amar a nossa casa, a nossa família, vem através do serviço. Semelhantes como Cristo, nós servimos a Ele. E por causa que servimos a Ele, nós servimos os outros. Porque nós amamos a Ele, nós amamos os outros. E essa é a compreensão. Agora, imagine como seria o mundo e como ele seria diferente se as pessoas decidissem ser iguais a Cristo. Como seria diferente? Se só os cristãos, se só nós, os cristãos, decidissem, fossem realmente todo o coração, como Jesus, seria muito diferente. Como seria se nós da Seara Porto Alegre, 100%, fôssemos como Jesus, semelhantes a Jesus? Esta é a visão de Deus para todo aquele que vai até Ele. Esse é o propósito de Deus para todo aquele que vai até Ele. Esse é o propósito de Deus para nós, como igreja, para você, para mim, como filhos dEle. Sermos semelhantes a Cristo. Ah, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus, a palavra da verdade, sempre, 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 sempre anima o nosso coração, nos dá direção, nos revela aquilo que precisamos melhorar, mudar em nossas vidas. E eu falo para você, nesse tempo, nós precisamos
urgentemente nos tornar mais parecidos com Cristo. Nós já estamos nele, nós precisamos ficar mais semelhantes a ele. E isso é a obra do Espírito, isso é o Espírito Santo que faz na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, nos cristãos no mundo, é ele que faz. E para que isso seja uma realidade maior a cada dia, eu convido você agora a tomar uma decisão. A decisão é a seguinte: você dizendo a Deus, Deus, eu quero ser semelhante a Cristo. Eu quero ser semelhante a Cristo no amor, na obediência, na humildade, na vida de oração, na vida de serviço a ti e aos outros. Eu quero, e essa é a minha decisão. Eu convido você, meu amigo, a fazer a sua oração agora. Minha amiga, faça a sua oração. E eu quero orar juntamente com você e por você. Senhor, eu estou pedindo sobre esse homem, essa mulher, sobre cada um, aqueles que fazem parte da Seara Porto Alegre, aqueles que ainda não fazem. Estou pedindo que o Senhor abençoe eles. Pai, eu peço que sobre a vida deles haja graça, eu peço que sobre a vida deles haja o seu favor, eu peço que sobre a vida deles haja capacitação do teu Espírito, que nos faz caminhar conforme Cristo planejou e desejou para nós. Eu peço em nome de Jesus, que nós como igreja Seara Porto Alegre seja uma igreja onde há homens e mulheres que amam a Jesus e querem a cada dia ser mais semelhantes a Ele. Homens e mulheres que sejam sensíveis à voz do Teu Espírito e que tenham a vida governada pelo Teu Santo Espírito, para que através disso vivam para a glória de Deus. Nós oramos dessa forma e cremos de todo o coração que assim já é e assim será sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amigo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Nós temos coisas maiores para viver em Deus na nossa igreja local e eu agradeço por você fazer parte e convido você mais uma vez a estar comigo nesse propósito do dia 1º ao dia 7 de jejum, oração e consagração. E lembre-se do desafio, fazer uma vigília pessoal, então pessoal é você e Deus, exatamente, você e Deus, para estarem orando, para você estar orando e buscando a Ele, tá bem? Deus abençoe, uma boa noite para você que está assistindo a gravação, um bom dia, que Deus seja contigo, com a sua casa, e precisando de qualquer coisa, é só entrar em contato conosco pelas redes sociais, também aqueles que têm já o número WhatsApp, só mandar um WhatsApp. Deus abençoe você, paz e graça.